Inteligência artificial ou safadez artificial? Estamos preparados para o futuro com a inteligência artificial? Bora descobrir? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despone, o único talk show do mundo, onde os designers não sabem porra nenhuma. Eu sou o Paulo. Eu sou o Leandro. E hoje a gente vai descobrir se a gente está preparado para este futuro cheio de novidades, cheio de fake news, que a inteligência artificial nos reserva. O que nós estamos trazendo hoje para cá? Qual foi o grande lance, o grande mote para fazer esse Despone falando de novo sobre IA, Leandro? Estamos passando por uma revolução, acho que é uma mudança de paradigma. Né? Certo. Estamos meses, né? Nos deparamos com algumas. Acho que o design sempre esteve em seu a redoma da criatividade. Ok. E achava que, aqui o computador nunca vai chegar. Tipo? Né? Tipo. Fotografia, arte, pintura. Exatamente. Né? E há algum tempo, meio do ano passado, começaram a pipocar algumas inteligências artificiais. Tem algumas aqui, vamos lá. Tem o Midjourney, tem o DALL-E, o Stable Diffusion da OpenAI, né? Aquela coisa toda. O ChatGPT, que é uma outra coisa. Mas vamos primeiro nas imagens, né? Certo. No ramo da imagem. Ou seja, você coloca o que chama de prompt, né? Isso. Uma instrução, e ele gera uma imagem totalmente nova, teoricamente. Totalmente nova. Você, inclusive, pode setar os estilos e ele vai gerar uma imagem criativa em cima daquele prompt ali. Um dos maiores exemplos que a gente viu essa semana foi o nosso queridíssimo Papa Francisco. Sim. Criado na Midjourney. Tá aqui, ó. Caraca, pra vocês. Pintura. Aqui, ó. E assim, ele apareceu com um casaco no Twitter e o pessoal foi muito rápido em dizer que agora o Papa tinha um novo stylist, que ele estava contratando um stylist, e estava daquele jeito, e na verdade ele nunca teve daquele jeito. Já era o pessoal comentando a imagem. Isso. Aí então teve o Papa fazendo outras coisas, né? Eu não sei se... Até andando de skate, se você quiser, você pode fazer o Papa Francisco andar de skate, porque ele é uma figura pública, e nos bancos de dados de imagens tem muitas fotos do Papa Francisco. Sim, exatamente. Como é que funciona? Porque essas inteligências artificiais, elas são treinadas com um banco de imagens que é apresentado para ela vai comparando e vai... esse conjunto de pixel é um peixe. Aí ele entende peixe. Então toda vez que alguém colocar peixe, ele meio que vai pegar daquele conjunto de pixels de peixe e vai meio que se reorganizar para dar aquele conceito. Agora tem uma coisa interessante, um corte aí, né? Que eu estava ouvindo o podcast do Braincast. E aí o Cris Dias, que é um dos... Ele estava querendo usar inteligência artificial e ele tinha que fazer uma capa, né? Certo. Então ele já tinha uma ideia e ele estava dando as instruções. Eu quero um fundo com isso, e nunca saía certo. Como ele queria. Agora, o que deu certo para ele foi quando ele botou o conceito. Eu quero representar a mente humana, não sei o quê. E aí a inteligência fez mais ou menos o que ele estava pensando. Entendi. Então, quando ele tentava descrever a imagem, não dava certo. Quando ele colocou o conceito que ele queria representar, a inteligência artificial entendeu. Quer dizer que não é, vejam, calma aí, não é instruções. Não é instrução de desenho. Não é. Não é instrução assim, vira à direita, faça isso, vá para cá. É assim, eu preciso disso, como que eu faço isso? Exatamente. É uma coisa muito mais complexa do que a gente... Muito mais complexa. Como a gente meio que pensa, né? A gente tenta traduzir para os nossos clientes, né? A gente coloca, ele dá um conceito, a gente traduz. Pelo menos para ele funcionou melhor quando ele começou a dizer para a inteligência o conceito, ao invés de dar as instruções do que ele queria, em termos visuais. No nosso Despone, que a gente falou sobre inteligência artificial e design, a gente pergunta, né, se algumas categorias de trabalho estão na sala. Eu acho que a gente tem uma resposta muito mais próxima agora, né? Existem duas frentes aí. Tem gente que acredita que a inteligência artificial vai acelerar o seu trabalho, que você, teoricamente, não vai ser afetado, né?
E existe outra que é mais alarmista, que não vai ter mais ninguém para fazer e por aí vai, mas até o momento sempre tem que ter o input, né? Então acredito que novas profissões já estão surgindo, inclusive de criador de prompt, operador de inteligência artificial. Cara, eu penso assim, pessoas criativas são sempre uma minoria em comparação das pessoas que não têm essa habilidade de... São as pessoas que pensam e as pessoas que executam. As pessoas que pensam e que executam. Então, a pessoa que tem a capacidade de desenhar é muito menor do que a capacidade que não tem. Então, a partir do momento que chega uma ferramenta que instrumentaliza essas pessoas que não têm capacidade, para elas é muito mais cômodo, né? E a visão de agora eu consigo fazer, né? Então, aquela pessoa que tinha aquele talento pensa descreve e vai buscar outra habilidade, né? São mais alarmistas. Como a aceitação é massiva, não tem mais volta. Então, vamos lá. Vamos fazer o papel do advogado do diabo aqui. Sim. Então, assim, na verdade, uma democratização do acesso a uma coisa virtuosa, talvez. Eu não sei desenhar, eu não sei fazer 3D, eu não sei fazer modelagem, escultura, mas eu posso criar uma modelagem, criar não, né? Porque o conceito de criar é um pouco difícil aí de ser entendido, né? Eu acho que é interessante a gente discutir, eu pensei, é uma inteligência ou não é, né? Porque ela pega várias imagens e ela meio que cria algo, que é como eu acho que é como a gente funciona também, a gente está o tempo todo buscando referências e a partir daí a gente meio que, a gente não copia, mas a gente se inspira naquilo ali para criar alguma coisa, né? Uma coisa interessante. Recentemente o Edge colocou a barra do Bing com o ChatGPT integrado. Microsoft Edge, navegador da Microsoft. Isso, o Edge na Microsoft, né? Pensar que é o Edge o esqueletinho do o Edge o Microsoft Edge colocou uma barra do Bing da busca da Microsoft com o ChatGPT ou o GPT-4 integrado. Porque a Microsoft investiu bilhões na OpenAI, a criadora do... Exato. Então o que acontece agora é o seguinte, você dentro do seu navegador, você clica no botão e diz o que você quer fazer. Eu quero buscar isso. Ele vai te dar uma resposta na mesma hora, né? Que não uma resposta programada, uma resposta natural. Sim. E você pode também fazer textos. Por exemplo, eu mostrei para os meus alunos o seguinte. Clica aqui em escrever. Coloca aqui, tipografia moderna. Escrever sobre tipografia moderna, tamanho médio, com um tom engraçado para um post no blog. E ele fez. Entendeu? Lembrando que o ChatGPT é uma inteligência artificial textual até o momento. Você escreve, ele responde para você escrito, eu quero isso. O que os outros fazem com a imagem, o ChatGPT faz com texto. Mas assim, existem muitos cenários apocalípticos em relação a isso. Com certeza. Tá? Eu acredito que todos são verdadeiros. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é a seguinte coisa. O que nos motivou a fazer esse nosso retorno, além do Papa aqui, né, do Microsoft Edge, e dessa nova ideia de trabalhos sendo limados pela inteligência artificial, uma coisa que é muito interessante que pediram para, vai aparecer aqui para vocês, pediram para a Midjourney fazer 10 diretores icônicos como se eles tivessem filmados filmes sobre futebol. Tá? Então tem um filme sobre futebol que tem alguma coisa com estádio, com sei lá, e pediram para... Esse foi o prompt. Isso, faz aí como se o Wes Anderson fizesse isso, então ele fez isso aqui. Criou um frame, né? Criou um frame e é muito bizarro quão certo né? Ridley Scott foi pedido também, que tá Wes aqui. Anderson, Ridley Scott, Sofia Coppola, Akira Kurosawa também. Michael Bay, que disseram que tinha que ter explosão e não tem explosão. Mas ele entende, é engraçado como ele interpretou, né? A questão do movimento, do dinamismo, meu Deus. Spike Lee foi feito um GIF, né, animado. Caraca. É muito legal. Hitchcock, bizarro, cara, né? Isso aqui. François Truffaut, eu não conheço esse... Eu diria até, identificável, mas ainda é aquela primeira ideia do aluno. Sim. Né? É muito literal. Mas olha como o Stanley Kubrick ficou. Sim. Entendeu? É uma coisa que eu vejo, assim, é como se fosse uma interpretação
factual do que já existe. O cara não disse, Stanley Kubrick faz isso, Porque então faça isso, isso. óbvio, Disse... Não, exatamente. Assim, é óbvio que se Kubrick fosse fazer um filme de futebol, não seria assim. Sim, entendi. Mas essa estética que ele consegue de Kubrick faz sentido. Sim, faz É sentido. factual. A gente não sabe se isso foi só um frame, se fez vários. Não, esse não, escolheu é esse. só um frame, né? Não, se esse for o único que ele Ah, viu. entendi. Aí tem também Quentin Tarantino. E mais pra frente pediram pra ele fazer do Denis Villeneuve. Tá? Talvez o Denis Villeneuve não tenha base suficiente para... Tem, cara. Eu olhei, eu tô procurar aqui. Ele foi feito. Pediram do Jordan Peele também, aí não tem aqui ainda no... É um do material do Twitter, né, que a gente tá vendo isso aqui. Sim. Mas assim, o fato é, tu falaste a primeira ideia, né? Eu acho que, que Denis Villeneuve. Entendi. Consigo. Eu vejo como Pois é, então assim, o prompt foi, faça isso, um filme assim, como se fosse... Você dá o... Ninguém disse a cena dirigida. Você dá só o cara e ele entende a busca estética. Ele entende a estética, exatamente. Meu irmão, isso é uma coisa que você Artista. que está aí em casa, né, assistindo a gente aqui, você assiste muito Steven Spielberg, você assiste muito fulano, beleza. Uma hora você fala assim, pô, esse filme é do Spielberg. Sem... Né? Como é que eu percebi isso? Eu comecei a ver os filmes que eu gostava, eu falei assim, caraca, gostei desse filme, de quem é? Era do mesmo diretor que eu tinha gostado de um outro filme que eu tinha visto, entendeu? Eu comecei a falar, cara, então a estética é real. Sim, exatamente. E o que está sendo feito aqui hoje é isso. Né? Não existe mais a busca... Não, vamos lá, não é que não existe, mas não está existindo nesse momento, nesse exemplo que a gente está mostrando aqui, a busca pelo irreal. Entendi. As coisas estão sendo feitas de maneira muito crível. O Papa, né? As fake news do Trump sendo preso, cara. Tu entende? É uma coisa assim absurda, porque é muito real. Óbvio que tem mãos ainda com vários dedos, aquela coisa toda. Só que, pô, um certo retoque numa foto dessa, você faz passar por um momento em que você não imaginava que isso um dia fosse acontecer. Será que estamos entrando em uma nova Matrix? Cara, quando eu vi Matrix 99, foi um filme que me destruiu minha cabeça. Falou assim, caraca, e se a gente estiver vivendo uma simulação? Sim. Né? Se você não sabe o que é uma simulação. A pergunta hoje é, e se a gente estiver vivendo uma grande mentira contada pela IA? Sendo que a gente acredita... Eu acreditei na foto do Papa, velho. Eu só não sabia que era... Só sabia que não era a foto por causa da notícia. Pois porque é. pra mim o Papa tá... Pra mim, mas pô, pra mim era normal ele tá com roupa de frio. Ok, e ficou bonito. Ficou massa. Ficou massa, ficou um Papa... Eu tenho até pena dele de quanto tá feio. Ele não pode usar uma dessa. Então, ficou muito badass, né? O Papa badass ficou foda, cara. E assim, não é verdade. Mas quando eu vi ele patinando, eu vi ele jogando sinuca, aí o negócio... Né? Então, até que ponto? Embora eu acho que ele possa fazer. Pode, né? Mas eu acho que o voto de pobreza dele não permite que ele faça esse tipo de ele coisa. é franciscano. Isso. Entendi. Então, assim, é bizarro você hoje notar que não existem barreiras reais e irreais que possam ser definidas tão facilmente. Como saber o que a gente está vendo, principalmente no meio digital, é real, né? Então... Ou não, é uma representação. Rapaz, assim, eu acho que é uma discussão muito boa, mas que a gente não está nem arraiando a superfície disso ainda. Não. Sabe? E o que a gente quis dizer hoje? Bom, basicamente, eu acho extremamente complicado conviver com isso. Sim. Conviver com um mundo onde a gente não sabe o que é o que. Está numa transição, na verdade. Exato. Né? Exatamente. Eu acho que é por isso que a gente sofre tanto, né? Daqui a 5, 6 anos, uma geração inteira que está chegando à adolescência, né? Ao entendimento geral das coisas. O valor da imagem vai mudar. Vai mudar. E aí, meu amigo, quem trabalha com imagem vai ter que se reinventar. Esse é o alerta. Esse é o alerta. Eu nem sei se, assim, mudança climática pode vir antes disso, né? O fim do mundo pode acontecer antes disso. Pode vir. Os alienígenas podem aparecer. Eles estão aí. Eles só vão fazer assim. Opa, cheguei. Já estava aqui. Opa, tirei a máscara, né? Coloca e solta para me ver. Você coloca para me ver. Mas até que ponto isso funciona ou não funciona? Hoje a gente, você vê o Midjourney fazendo uma invasão alienígena.
Falou assim, "Pô, isso não existe, porque é o alienígena." Exatamente. Mas o Papa, Será que a própria inteligência artificial já é o alienígena confundindo nossa cabeça? será que eles estão preparando a gente para se revelar? Será que o próximo tema é alienígena? Será? Olha o spoiler aí. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que a gente vai falar no próximo tema. E hoje a gente tem que responder A perguntinha. a pergunta da semana passada. Eu, Paulo Coelho, escolhi o livro A Parte Que Falta Que era o segundo da lista. e Leão escolheu o livro Design para o Mundo Complexo, que é o primeiro da lista. exatamente. Perguntinha da semana que vem. Perguntinha da semana que vem. Onde... Nossa, eu vou ter que cortar, que eu não esperava que você fizesse essa pergunta. Como não? Se eu fiz semana passada, eu tenho que fazer. Eu não esperava que você fosse... O que eu pergunto? Olha. Que inteligência artificial você precisa na sua vida? Verdade. Deixe nos comentários. Se gostou, o like ajuda. Se não gostou, o dislike funciona também. Dá não. Um beijo a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau! Cactus!